Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos dando início a mais um programa semanal, aquele programa que já caiu no gosto das pessoas intelectualizadas da nossa sociedade, que é o Momento Jurídico. Hoje nós estamos trazendo uma convidada, uma advogada com militância e que tem na proteção aos animais a sua área de concentração, a gente chama de apetência, a sua proficiência máxima é na proteção aos animais, esses que são os nossos amiguinhos aqui na Terra. Essa é a expressão. Doutora Rosana Jambo aqui conosco. Vamos falar com ela a respeito de coisas da advocacia, especificamente, e vamos falar com ela também sobre, ela é presidente da Comissão Protetiva dos Animais, e vamos ver quais são os projetos, quais são os encaminhamentos que estão sendo dinamizados em favor deles, que às vezes não têm a menor chance frente ao homem. Doutora Rosana, quero agradecer a sua presença aqui no nosso ambiente. Você que o convidei, formalizei o convite, e você com muita elegância, embora tendo os seus compromissos, eu tenho um compromisso logo cedo e tal, mas você aceitou e é muito bom tê-la aqui no nosso novo ambiente. Nós estamos aqui no novo ambiente de gravação. É muito bom você sempre ao lado do nosso caríssimo Marcelo, que acompanha aqui. Quero agradecer também, Marcelo, a sua presença aqui no nosso meio. E queria deixá-la à vontade, Rosana, para uma primeira expressão para os nossos telespectadores, o que você achar conveniente. Por favor. Meus agradecimentos ao senhor por estar aqui novamente. É uma oportunidade de falar sobre a profissão, mas de falar também, principalmente, pelo foco que nós temos trabalhado ultimamente, que é com a Comissão de Bem-Estar Animal da OAB. Eu reassumi há pouco tempo, cerca de pouco mais de um mês, mas nós já retomamos também todos os projetos iniciados em 2016 e estamos dando continuidade tanto aos projetos que ficaram por realizar, quanto também com os novos projetos que temos a realizar aí nesse 2018 inteiro, se Deus quiser. Muito bom. A equipe continua mesmo, Rosana? A equipe cresceu, tem mais 3 membros e nós temos trabalhado bastante. Em relação aos últimos projetos, tivemos aí agora o Natal Sem Fome 2, que é a segunda edição, iniciou em 2016 e teve a segunda edição agora. Arrecadamos aproximadamente mais de 50 quilos de ração para distribuir entre ONGs, abrigos. Mas é muito pouco, né, Rosana? É muito pouco. Eu pensei que, na verdade, nós fôssemos conseguir mais. Tem ainda algumas promessas de que as rações vão chegar, que serão muito bem-vindas, mas nós queríamos que esse Natal tivesse sido mais recheado, que mais animais tivessem tido possibilidade de receber essa arrecadação pela comissão. Mas, mesmo assim, estou muito satisfeita com o resultado. Continuo com ração, inclusive, no meu veículo, já entrando em contato com outras pessoas para irem pegar comigo, aqueles que não pude levar. Outras vão pegar com a Adriana Alves, como é o caso do Projeto Acolher, o Patamada e outras protetoras independentes. Maravilha. Esse trabalho foi muito bom, muito importante. Eu que tenho, eu acho que eu já disse isso aqui, e volto a repetir. Eu aprendi com meu pai ainda, criança, a não maltratar os animais. Meu pai sempre fez essa demonstração. Roberto, nunca maltrata um animal. E isso, eu sou ainda fiel a ele, embora ele não esteja mais aqui, e eu já envelheci, mas eu faço questão de manter essa fidelidade ao pedido de meu pai. Mas nós vamos aprofundar no segundo bloco, nós vamos tratar especificamente dessa questão animal, é uma questão que eu tenho uma grande empatia com ela. Mas, Rosana, você, como advogado, eu e os nossos telespectadores temos uma curiosidade, e depois eu lhe digo a ordem de motivação, por isso eu queria focar sobre a questão da advocacia. Você se graduou em que ano, Rosana? Em 2004. 2004. 2004. Você já vai com 13 anos no mercado, né? Em 2004, aí também já iniciei uma pós-graduação em Direito Constitucional. E, para mim, foi uma realização, porque nós, todos os dias, trabalhamos com questões objetivas, mas que nós podemos resolver todas elas no âmbito judicial, jurisdicional, de uma maneira constitucional, utilizando muito mais as normas
né, os princípios constitucionais, do que propriamente as normas objetivas. Eu acredito que se isso fosse utilizado com mais frequência, em vez de ter muito mais aquela visão seca e fria, objetiva das normas, nós teríamos muito mais soluções para os conflitos que vemos ultimamente. Eu estava vendo, inclusive, a iniciativa de uma juíza que resolveu um problema de um cidadão que queria perder a casa porque atrasou as prestações junto ao banco. E ela conseguiu, por meio de um instituto direcionado de verba, como se fosse o Fujuris. Certo. Então, ela direcionou uma verba junto com o banco, junto com as pessoas que trabalharam com ela, para quitar a casa desse senhor. Ela arrumou uma saída constitucional para liquidar aquele problema. Ou seja, é força de vontade, é perseverança, é acreditar no trabalho, é saber que o direito ele serve muito mais para ajudar a sociedade com os princípios constitucionais do que olhar friamente a norma. E aí, a questão da casa, ela calha também com o princípio da dignidade da pessoa humana. Da dignidade, principalmente. Você ter uma moradia é uma questão de você ter dignidade. Muito a propósito, Rosana, eu agora no Natal, resolvi dar um presente a mim. Né? E o presente que eu dei a mim foi aquela coleção de processo civil do Scarpinella, do Cássio Scarpinella. E são livros densos, né? São livros de muito volume. E eu peguei o volume 1 e comecei a olhar algumas normas específicas. A que trata da boa-fé, no artigo 5º, e a que trata da cooperação, no artigo 6º. Dos dois comentários que ele fez, comentários também muito importantes, ele fala em princípios constitucionais. Pois é. É justamente o que nós mais utilizamos para a resolução de conflitos. Em todos os casos que eu pego, eu vejo muito mais a parte principiológica do que a objetiva. E um dos casos em que eu mais tenho me identificado é o que nós temos trabalhado ultimamente, que é sobre a fosfetanolamina, o direito da pessoa com câncer, já em estágio terminal, de ter acesso à droga. Para que exatamente? É para uma cura? Não propriamente, porque existe uma série de fatores que, juntos, iriam propiciar uma melhor qualidade de vida para aquele doente em estágio terminal. Eu sou uma pessoa que eu tive uma experiência pessoal em relação a isso, com a minha mãe, que teve câncer. Ela não fez uso desse medicamento porque não chegou a estar em estágio terminal, mas ela passou muito mal, chegou a ficar com cerca de 46 quilos, com tratamento de quimioterapia, não precisou do lado jurisdicional, né? Nós não precisamos ir à justiça, mas no caso da minha sogra nós precisamos. Então nós fizemos uso de todo o judiciário para que ela tivesse realmente uma prestação eficiente de tudo que ela precisava, tanto em relação a planos de saúde quanto a medicamentos. E como é que foi também. o encaminhamento? Teve sucesso? Nós tivemos problema em relação ao plano de saúde, porque eles não queriam fornecer o home care, que é direito de todo paciente, porque se o médico prescreve um home care, é porque ele vem oriundo daquela doença, é a prescrição exata para o caso, para aquela enfermidade. Então, sendo uma prescrição para aquela enfermidade, os planos de saúde não poderiam jamais se negar a oferecer. Mas eles perdem todas, né? Eles perdem absolutamente todas as questões. Mas, mesmo assim, o doente de câncer tem uma urgência social. Então, é necessário que ele primeiro formule o pedido junto ao plano de saúde para receber a contraprestação. Nós fizemos todo o encaminhamento e eles negaram, por isso nós entramos na justiça. Mas, por essa urgência e pela justiça ser efetivamente abarrotada de processos, nós nem sempre tivemos celeridade em relação a isso. Casos de tutela urgente, né? Nós conseguimos absolutamente tudo que precisávamos em relação ao caso dela, mas mesmo assim, doutor Jerônimo, nós temos o problema da morosidade ainda processual enorme e da negativa dos planos de saúde em cumprir efetivamente o que a legislação permite a esses doentes. Rosane, um grande problema que eu vejo, eu não sei se você se harmoniza nesse pensamento comigo, e é uma coisa que eu fico realmente inquieto e fico também sem entender, é que tudo é judicializado. Isso. Será que as pessoas não conseguem resolver nada
conversando, dialogando, se entendendo, mesmo com o auxílio de um advogado, com o auxílio de um procurador ou 2 procuradores, e não importa, mas tudo tem que bater as portas do judiciário. É verdade. E é uma coisa infernal, essa que é a expressão. Essa é uma verdade. No escritório, nós recebemos casos todos os dias da incapacidade de fazer uma mediação. Então, eu faço também muito direito de família e faço a questão da mediadora, da conciliadora. É assim, me desculpa a expressão, chega a ser um inferno. É uma coisa infernal. É um inferno, porque os casais não têm mais a capacidade de dialogar e os advogados entram também, absorvem todo aquele clima tenso e entram também na mesma incapacidade de dialogar. Então, eu tenho feito muito mais mediação, né, para que seja um caso satisfatório, do que propriamente judicializar a questão. Somente quando nós realmente não conseguimos é que judicializamos, mas eu tento de todas as formas de não fazê-lo. Olha, só a guisa de esclarecimento, e você veja há quantas anda essa questão. Outro dia eu fui numa audiência e aberta a audiência, eu disse, olha, o sentido desse ato processual é nós buscarmos uma conciliação. Quando eu disse isso, e até uma mulher, quando eu disse isso, ela disse, eu não quero conciliação não, eu não quero conciliação não. Eu disse, calma. Ela disse que não queria, sob hipótese alguma, conciliação. Quer dizer, não pode ser assim. É porque ela deve ter entendido que conciliação seria ceder sobre aquele direito que ela acha que tem, não é? Então, ela sentiu, na verdade, que poderia estar perdendo algum direito com isso. Mas é essa incapacidade que eu Rosana, falo. mas eu senti outra coisa. Na expressão facial dela, eu senti um pouco de mesquinharia e senti um pouco de... A gente chama isso de beligerância, de predisposição para a beligerância. Há pessoas que você não consegue... Eu vou usar uma expressão, vai entender uma figura de imagem, você não consegue abrir a cabeça dela e dizer, minha filha, ou meu caríssimo, minha senhora, aqui é melhor conciliar. Entendeu? É verdade. Rosana, ainda nessa senda, nessa nossa linha de conversa, de prosa, essa que é a expressão, o que é hoje mais difícil na advocacia para você, que você milita? O que é hoje? Qual é a maior dificuldade que o advogado enfrenta? Estou dizendo isso porque nós temos, todos os anos, eu vou usar uma expressão que você vai entender, centenas de jovens, eu quero depois saber se isso é bom ou ruim, centenas de jovens, meninas e garotos, ingressando no mercado de trabalho. E você já é um profissional com mais de uma década no mercado. O que é hoje mais difícil para o exercício da advocacia? Quando eu me refiro ao foro. O mais difícil para mim e para outros colegas, porque o discurso é uníssono, é a tramitação processual. Nós não obtemos a devida tramitação processual com a celeridade que nós esperamos. Nós entramos com um processo, somente à guisa de exemplo, um processo de despejo, em que existe a liminar, né? A tutela liminar, para que a pessoa desocupe o imóvel em 30 dias. E nós não temos a contraprestação do judiciário com a celeridade devida para os casos que requerem a celeridade devida. Você fala com relação a quê? Houve o provimento liminar. Houve o provimento liminar. Não, doutor Jerônimo, eu falo, inclusive, eu peço uma liminar. Sim. Existe o pedido para certo. o provimento liminar. E nós não temos esse pedido acatado num tempo célere. Acatado que eu digo por quê? No processo de despejo, como é o exemplo que eu dei, existe a possibilidade de fazer esse despejo em sede liminar. Certo. E eu tenho processos, pelo menos 2 processos de despejo, em que eu, mesmo fazendo o pagamento da caução... Da caução, né, eu não obtive ainda o provimento liminar, um despacho do juiz dizendo... defira-se. E é caso de provimento liminar, né? É caso, né? A pessoa está sem pagar, a pessoa não tem intenção de conciliar, eu fiz o pagamento da caução, era somente para expedir, dar um despacho, expedir e mandar que o oficial fosse citar. Até agora não tive o provimento e olha que praticamente toda semana eu estou no fórum. Rosana, a gente aqui na nossa conversa, eu vou sempre entremeando com um exemplo, uma coisa, né? Eu vou dizer uma coisa aqui a você, aos nossos telespectadores, e é verdade, viu? Isso é verdade. Eu acho que, para mim, se o devedor não tiver um motivo significativo, responsável para estar inadimplente, na minha concepção, cai logo sobre ele a seguinte ordem de sentença. O direito do devedor, para mim, é não ter direito.
O indivíduo que é inadimplente, que não paga, por relaxamento, ele não tem chance comigo. Eu estou sendo sincero, quem tem demanda lá comigo sabe disso. Agora, quando o indivíduo tem um motivo, às vezes o indivíduo tem um motivo, Claro. às vezes uma doença na família, às vezes um caso fortuito ou força maior, não importa. Desemprego, né? O desemprego. É. Mas quando o indivíduo não... Porque, olha, o inadimplemento, ele provoca o chamado efeito dominó. O credor fica completamente prejudicado, deixa também de pagar seus fornecedores. Eu já quando é vi o credor caso. com depressão. Pois é. Credor no Lexotan. Isso não existe. Credor tomando Infelizmente, Lexotan de noite para dormir? essa falta de contraprestação do judiciário, com a celeridade que nós esperamos, é que faz com que cada vez mais devedores persistam. Mas no erro. Rosana, eu vou dizer... Casos de condomínio, por exemplo. Mas eu vou te dizer uma coisa, não vamos colocar, eu estou dizendo isso, não vamos colocar também todas as responsabilidades no judiciário, porque também, ó, eu vou tratar o judiciário como uma pessoa. O judiciário já vem também tão sofridinho. Eu sei, doutor Jerônimo. Tão Eu até sofridinho. entendo, mas existe assim, tantos assessores, existe todo o corpo de funcionários, de escreventes, escrivães, que trabalham realmente em prol para que aquela vara funcione com a eficácia devida. Mas ainda assim é muito pouco. Nós vemos na Justiça do Trabalho, por exemplo, os processos tramitarem com muito mais celeridade, que é o que se espera. E nós chegamos no fórum estadual e não vemos a mesma coisa. Mas veja bem, Rosana, eu quero... Aí é bom, esse diálogo é bom porque o nosso público começa a entender, os que não são iniciados, né? Mas a processualística no seu trabalho é diferente. É Você diferente. me permita dizer isso. É Porque diferente, mas... Quando o juiz lá escreve uma... Por exemplo, quando um juiz na Justiça Comum Estadual, que o juiz diz assim, designo audiência para o dia tantas horas. Aquele despacho pequeno, simples, singelo, aquilo desencadeia o envolvimento de várias pessoas. Não é? Desde o escrivão direcionar aquilo ali dentro do cartório, como até a publicação, o caso até lá na central de mandados, quer dizer, é um longo caminho. Eu acho que é isso que vai tornando mais morosa. Mas está havendo, por parte da atividade jurisdicional, está havendo ocorrendo mecanismos de uma maior facilitação, porque as pessoas brigam muito, viu? Pode acreditar em mim. Brigam bastante. Como eu lhe falei, eu faço de tudo para não levar o caso à justiça, né? Para que nós possamos resolver isso na esfera extrajudicial. Mas nem sempre é possível. Ó, tem eu li, alguns meses atrás, eu li uma obra bem interessante. Na verdade, não é uma obra, é um ensaio do professor Sobral Cid, um grande psiquiatra português, que escreveu esse ensaio em 1913, As Fronteiras da Loucura. Você sabia que existem pessoas, ele chama de pressomaníacas. Eu conheço uma figura que anda pelo fórum, que ele é sempre pela Defensoria Pública. Mas já tem 3 ou 4 ações e ele gosta daquelas ações. Ele gosta, ele vive aquilo intensamente. Ele vai ao fórum, ele bota a roupazinha dele nova. É ele que vai, não é conversa não. Ele vai no cartório, ele já conhece as pessoas. Ele começa a já discutir causa. Cá para nós, a nossa assessora, outro dia, entrou na minha sala meio preocupada. Ele fez, através da Defensoria, assestou um requerimento. E eu indeferi. Analisei e era caso de indeferimento. Quando ela disse que eu indeferi, disse, ele está de brincadeira comigo, né? Ele está de brincadeira comigo. Eu estou de brincadeira com ele. São casos muito interessantes mesmo. É o chamado, grave essa expressão, pressomaníaco. Pressomaníaco. Eu nunca tinha ouvido falar. Não, é uma expressão do professor Sobral Cid, e eu tenho a impressão que foi ele que criou também. Pressomaníaco. Pressomaníaco. Ô, Rosana, quer dizer que para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, você pede paciência e, sobretudo, o que a gente chama não peço paciência, eu peço muita paciência, né? Muita. Porque, na verdade, doutor Jerônimo, é um trabalho conjunto. Porque, veja, o advogado entra com uma ação, o cliente está ali, dependendo daquele advogado, confiando naquele advogado. Eu ajuizo uma ação qualquer, vou dar um caso de direito de família mesmo, que é onde nós vemos maior eficácia. E, de repente, ajuiza um processo de alimentos, e aquele processo demora 6 meses somente em sede de despachar em relação a alimentos.
A parte fica decepcionada diretamente é com o advogado. Eu vou usar uma expressão, Não é com o judiciário, é com o é advogado. doloroso. Para o cliente é doloroso. Para o cliente é desesperador, É verdade. né? E para nós chega a ser frustrante. É. E outra coisa, às vezes o cliente ele dá pressão. Eu aguento muita pressão. Ó, ele dá pressão no indivíduo. Há uma obra, não sei se você conhece essa obra, minha caríssima Rosana, não é obrigado a conhecer, né? Mas há uma obra do Piero Calamandrei chamada Eles, os Juízes Vistos por um Advogado. Não. Tem cliente que dá pressão. Ele conta uma história muito interessante de um cidadão que tinha uma causa e contratou, isso na Itália, ele contratou um advogado. Ele era de uma outra região da Itália. E ele contratou esse cidadão para defender essa causa dele, que para ele, é outro detalhe interessante, né? Para o cliente, aquela causa dele é a mais importante que o advogado tem. Uhum. Não importa se é uma causa pequena. Mas todos eles têm essa visão mesmo. A minha causa é mais importante. Então, esse cidadão contratou esse advogado famoso, isso é narrado por Piero Calamandrei, e foi esperá-lo já no aeroporto. Quando o advogado desceu, ele pegou o advogado e o conduziu ao hotel. O advogado deu entrada naquele hotel e tal. E como a audiência só seria dali a 2 dias, ele foi antes um pouco, aí o advogado disse, eu vou tomar um banho de mar. Subiu lá para o apartamento, trocou de roupa, tomou um banho de mar. Quando ele desceu, estava o cliente lá. Ele já ficou desconfiado. Aí entrou ligeiro para sair da unha do cliente, pegou um táxi, o cliente atrás. E ele, sem entender aquele negócio. Quando ele chegou no mar, também rapidamente olhou para trás, ele estava se aproximando, entrou dentro d'água. Quando entrou dentro d'água, dentro do mar, o cliente começou a gritar. Socorro, socorro, o homem se afogando, socorro, o homem se afogando e tal. E entraram pessoas lá e tiraram o advogado dentro do advogado. O que é isso? Que loucura é essa? O que é que está vendo com o senhor? O senhor me deixou no hotel, ficou me esperando lá no saguão, agora eu vim tomar um banho de mar, o senhor fica com essa presepada. O que é isso? O que é que está vendo? Não, não está vendo nada não. É que eu contratei o senhor para defender uma causa minha. Eu não quero que o senhor tenha nenhum risco de afogamento, nada. O senhor me defende, depois que o senhor fizer a minha defesa, o senhor fica à vontade aí, ó, tomando banho de mar, que eu não venho aqui. Ele conta várias histórias, né? Mas agora, voltando também ao nosso assunto aqui, a gente vai terminando com essas boas histórias da nossa atividade. Como é que você vê esse grande número de faculdades pelo Brasil afora? O Brasil, vou dar só uma informação para você. O Brasil tem mais faculdades do que todos os países juntos, mais do que a China, mais do que a Índia. É um negócio absurdo aqui. Eu acho, veja bem, eu não sou expert no assunto, mas eu estou desconfiado, tem alguma coisa errada. O senhor sabe a quantidade de advogados que nós temos hoje no Brasil, aproximadamente? Mais de 1 milhão? Pouco mais de 1 milhão. De 1 milhão de advogados. Quer dizer, são muitos advogados, né, para defender só para você ter ideia, os nossos direitos. Só para você ter ideia, 1 milhão de advogados, né? Aí eu lhe pergunto, você sabe quantos juízes nós temos no Brasil? Não. Ó, nós temos... Não sei quantos. Não, vou dizer. Nós temos hoje, eu acho, um pouquinho mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos hoje 14 mil juízes. 14 Só para a gente fazer um cotejamento, 1 milhão de advogados, Claro. 14 mil juízes. Aqui em Alagoas, nós temos 19 faculdades de direito. Não é muito não, Rosana? É muito. E eu posso falar por algumas delas, né? Pela Faculdade de Alagoas, que eu fui professora, pela FITS, também fui Certo. professora, e pelo SESMAC, idem. Né? Eu sempre dei o meu melhor, sempre primei pelo melhor, mas eu tenho certeza, né? Assim como ouço também outros colegas falarem, o número de faculdades aumentando e o MEC tentando regular a qualidade dessas faculdades. E são pouquíssimas as que realmente prestam um serviço de excelência. As outras É um negócio mais comercial hoje, estão né? abrindo, exatamente, Mais por um comercial. fator comercial. Eles querem simplesmente colocar aluno na sala, formar do jeito que bem entender. E quem vai fazer, na verdade, quem é o termômetro disso daí, vai ser a prova da OAB. Que nós vimos o quê? Inúmeros advogados fazendo essa prova sem passar. Então, eu sou a favor da prova.
Alguns amigos contra, Marcelo mesmo é contra a prova da OAB, porque diz que virou assim, um grande meio de arrecadação, mas eu ainda acho que a prova da OAB é esse termômetro para medir realmente a capacidade das pessoas que efetivamente vão trabalhar pelo seu direito e aqueles que não têm a menor capacidade de ser inserido no mercado de trabalho. Rosana, eu quero encerrar esse bloco tentar na questão dos animais. Eu acho que é uma banalização pela grandeza do curso de Direito. Então, eu só posso atribuir isso a essa questão. Aí eu estou sendo muito franco. A banalização em relação às faculdades. Exatamente. Né? Eu acho que é uma irresponsabilidade do MEC, irresponsabilidade total em permitir. E eu acho que é uma banalização. Para você ter ideia, você sabe que eu estive em sala de aula, eu sou professor ainda hoje, mas eu estive em sala de aula de forma ininterrupta por 24 anos. E eu acho que o meu momento culminante encerrou quando eu marquei uma prova, de recuperação, inclusive, e um aluno perguntou, quando é a prova, professor? Eu digo, me lembro mais o dia, mas vamos dizer, dia 13. Ele disse, eita, dia 13, né? Quarta-feira, né? Eu disse, posso não. O indivíduo tinha tirado 2 na primeira prova. Sim. E ele, mais uns 4 ou 5, umas mocinhas, vieram pedir fazer uma recuperação, que eu sempre fiz. Eu fazia uma outra prova e afastava aquela nota pouco significativa e colocava aquela nota naquela prova que a gente fazia de recuperação. Aí quando eu marquei, ele disse, tal dia, é quarta-feira, professor, não posso vir não. Se eu tivesse ficado por aí, eu seria um homem feliz. Mas eu errei quando eu fui perguntar a ele o porquê. Por que não pode vir 4 vezes? Porque tem jogo do Flamengo. Aí eu vi que não tinha mais espaço para mim, com toda honestidade. Eu ainda olhei para a mão dele e vi uma aliança de casado. E eu disse, esse rapaz deve ser um péssimo pai de família, ou um péssimo marido, porque um indivíduo dizer que não pode fazer uma prova do curso de Direito por causa de um jogo de futebol, um jogo de bola, que a gente sabe que nunca deu camisa a ninguém. Meu Deus, É uma inversão de valores muito grande, mas esse é o espelho da nossa educação atualmente. Que efetivamente não se tem o devido interesse, né, para a formação educacional. Não se liga mais para isso. Não se respeita mais professores em escola, por exemplo. Isso aí é terrível, é o maior absurdo. Você vê hoje em dia alunos afrontando professores com a maior falta de respeito, chegando inclusive às vias de fato com esses professores. Por quê? Porque nossa educação está realmente fracassada. Vamos fazer uma pausa e retornamos, vai ser um breve intervalo para os comerciais e nós voltamos tratando de um assunto que nós gostamos tanto, que é de proteção aos nossos amiguinhos aqui na Terra. Perfeito. Meus caros telespectadores, muito obrigado, sempre agradecendo e voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando
aqui conversando com a nossa caríssima doutora Rosana Jambo, uma profissional que está envolvida no mercado profissional, com escritório montado, com cliente, ou seja, ela tem o que se chama de categoria para dizer das dificuldades e das vicissitudes, como ela falou, da advocacia. Mas agora, nesse segundo segmento, nós vamos tratar da Comissão de Proteção aos Animais. O nome é Comissão de Bem-Estar Animal. Comissão do Bem-Estar Animal, que ela lidera com a sua equipe e que, no primeiro momento, ela desenvolveu um excelente trabalho, um trabalho que chegou ao conhecimento de toda a sociedade. Ela esteve afastada, agora retornou. Eu perguntei no meu segmento à equipe, que até aumentou a equipe, e eu inicio, Rosana, lhe perguntando como é que está a comissão, como é que está a comissão? A comissão, nós já fizemos uma reunião determinando novos trabalhos para que, nesse ano agora de 2018, já começássemos a dar andamento a todos. São trabalhos contra o abandono, trabalhos cuidando efetivamente dos casos de maus tratos, blitz, inclusive, uma espécie de blitz para ver durante os bairros aqueles casos de maus tratos isolados que acontecem em cada bairro. Como nós temos 10 membros, né? Então, nós poderíamos dividir essas atribuições para dar esse suporte junto à Polícia Ambiental, ao BPA. Porque eles fazem esse atendimento diretamente na localidade. Eles vão até o local para realizar diligências e ver realmente esses casos de maus tratos acontecendo. E a comissão, durante o ano de 2016, fez exatamente esse trabalho. Eu mesma notifiquei vários agressores pessoalmente. Eu ia até a casa da pessoa, conversava com a pessoa, notificava, marcava audiência e presidia a audiência junto com alguns membros da comissão. Então, nós estamos retomando esse trabalho. Como eu reassumi agora no mês de novembro, então o trabalho ainda não foi efetivado como deveria, de fazer esses tipos de diligência, de fazer o acompanhamento, atendimento a alguma chamada de urgência. Nós fazíamos isso, mas ainda não voltamos a fazer a todo vapor como fazíamos antes. Mas iniciamos já 2 campanhas, uma foi o Natal Sem Fome, a segunda edição, e vamos iniciar agora a campanha contra o abandono. Do Natal Sem Fome, era para arrecadação de ração e distribuir junto a abrigos, ONGs e protetores independentes, que nós continuamos a fazer, porque a entrega ainda não cessou. E em relação à campanha do abandono, é uma campanha que nós vamos contar com várias pessoas da sociedade, diferentes segmentos, mas pessoas de renome na sociedade alagoana que farão vídeos contra o abandono. Nós já contamos, inclusive, com a participação do Marlon Rossi, que é um humorista, né, de renome aqui na sociedade, já no Brasil, inclusive. Brasil inteiro, né? Ficou muito conhecido quando ele fez aquela participação no Faustão e ele está nos ajudando. Ele foi o primeiro a fazer o vídeo contra o abandono, que nós vamos dar início na próxima semana. Então, nós vamos contar com essas pessoas para que falem num vídeo sucintamente contra essa questão do abandono e ressalte a relevância de adotar animais que foram abandonados, até para estimular essas pessoas que têm tantos animais aí em abrigos, no Centro de Controle de Zoonose, mesmo esperando para serem adotados, ONGs como o Projeto Acolher, o Patamada, protetores independentes como a Marivânia, que foi professora da FITS até bem pouco tempo, ela tem 160 cães no abrigo dela, que precisa de toda a ajuda e todo o suporte que, infelizmente, o poder público não toma conta, que era realmente para dar um incentivo, cuidar desses animais abandonados, castrar, fazer um trabalho bom de castração, e ainda não fez. Sabe quem faz? O NEAFA. O NEAFA faz, às vezes, do poder público, arcando o doutor Esmagato, tirando realmente dinheiro do próprio bolso para agir na permanência do NEAFA perante a sociedade. Rosana, você, numa outra ocasião, você me falou que você manteve contato com a municipal, com o prefeito. Você chegou a manter contato com o prefeito? Nós entramos em contato, mandando ofício e marcamos reuniões também. Inclusive, vai ter uma reunião agora, no mês de janeiro, se não me engano, com o prefeito também de Maceió. Ele me parece muito sensível, o prefeito, sabe?
ele mas precisa de uma excelente formação nós precisamos do investimento. do investimento. É do investimento nesse setor. E vai estar com ele quando? Provavelmente em janeiro. Né? Em Ficou de ser janeiro, né? confirmado pela assessoria da OAB, como existe o recesso também. Eu quero saber dessa. Você, Vou lhe por manter favor, informado. me manter informado. Manter informado. Porque eu estou dizendo aqui publicamente, eu tenho pelo nosso prefeito, ele é um rapaz que a gente vê que ele é um rapaz bem formado, eu tenho uma simpatia muito grande pelo trabalho dele. Você não vê ele envolvido em escândalo. É, né? verdade isso. E eu gostaria imensamente de saber, quer dizer, ele tem, no meu conceito, ele tem uma certa elevação. Ficaria muito mais elevado se eu soubesse que ele tinha se voltado também para proteger os animais. E ele tem na equipe dele pessoas muito dedicadas, como é o caso do Fábio Palmeira, que ele né? inserido, ele administrou o Parque Municipal, fez um trabalho belíssimo, inclusive nos ajudou até a campanha Natal Sem Fome 2, também para arrecadação de ração. Então, ele tem no seu corpo, né, de assessores, secretários, ele tem pessoas engajadas. Então, nós poderíamos sim então, utilizar essas pessoas. Não, é só ver a reunião. Pois é. Já confirmou essa reunião, não? Eu né? tenho uma reunião agora no CCZ, agora essa semana. Fiquei de ligar para o doutor Sami para marcar essa reunião, acredito que até sexta-feira, porque junto com o doutor Sami, aí sim, nós vamos levar isso ao prefeito, para que nós possamos, inclusive, utilizar todo aquele espaço do Centro de Controle de Zoonoses para uma melhor administração e recebimento desses animais, tanto para tratamento, quanto também para fazer novas feiras de adoções, incentivar a adoção. Rosane, você acha que a sociedade, você acha que eu quero colocar aqui bem, muito cuidado, você acha que a parte melhor da nossa sociedade, você acha que ela precisa se engajar mais? E de que forma ela poderia se engajar mais? Olha, eu acredito, por tudo que eu vejo, com todas as pessoas que eu falo diariamente, a sociedade, ela é muito engajada na causa ambiental e bem-estar animal, muito. Nós temos aí pessoas altamente comprometidas, esses protetores e as pessoas que trabalham diretamente com as ONGs, elas são muito comprometidas. O que falta realmente, doutor Jerônimo, é o incentivo e o investimento do poder público. Eu tive em contato há 2 semanas atrás com o prefeito de Roteiro. E ele chegou para mim, foi até o escritório e disse assim: doutora, nós temos ali em Roteiro uma quantidade enorme de animais abandonados e pessoas que não têm qualquer tipo de orientação em relação ao bem-estar animal. E nós não temos assim verba o suficiente para castrar todos os animais, para tomar conta dos animais de rua, como é o caso de animais de grande porte. Nós não temos um local físico. Mas se a senhora me indicar uma parceria que eu possa fazer através da comissão, o que a senhora precisar, nós vamos ajudar. E nós estamos tentando fazer essa parceria da prefeitura com o NEAFA, porque o NEAFA existe uma unidade móvel que faz a castração. Então, se nós conseguirmos realmente fazer isso com a prefeitura de Roteiro, e o NEAFA dando todos os pré-requisitos para que isso seja feito, ele só me diga o que precisa, porque eu preciso cuidar desses animais. Quer dizer, isso para nós é fantástico. Se todos os gestores tivessem o mesmo tipo de iniciativa, seria maravilhoso, porque realmente acabaria com essa questão, acabaria mesmo com a questão dos animais abandonados, porque é a castração, é o controle populacional através da castração que faz com que esses animais deixem de ser um índice do abandono. Porque eles castrados não vão ter mais como procriar e vai ser muito mais fácil cuidar deles. Claro. Como também a campanha de orientação em relação a carroceiros, que eu continuo recebendo inúmeras reclamações diariamente também a maus tratos. Tem um no bairro do Pinheiro, que disse que é um carroceiro que bate no animal dele todos os dias. Eu já pedi, me dê o endereço que nós vamos até o local. Ele bebe, inclusive a polícia já até interviu em relação a isso daí. Diz que ele bebe e começa a bater no animal. Eu só preciso agora, peço aqui, que quem estiver sabendo, entre em contato conosco, através inclusive de rede social, dizendo apenas o nome, o endereço, o telefone da OAB é o 3023-7200. Mas existe um e-mail em que você pode enviar todas as provas, como áudio, fotos, vídeos, para que nós possamos identificar o local também com o endereço completo, para que nós possamos identificar e comparecer ao local. É preciso entender, pai, que os animais, eles sentem dor.
Eles tinham um sistema, né? Eles tinham um sistema neural de sofrimento. Claro. O animal também fica triste. São seres sencientes, também, sentem dor, fome, frio, tudo que o ser humano sente, ele efetivamente sente também. Ô, Rosane, eu já disse aqui e volto a repetir. Eu peço sempre que me tire da minha frente uma pessoa maltratando um animal. Porque ali pode se dar um aborrecimento muito grande. Eu não vou permitir, sabe? Eu acho que o animal você tem, tanto faz, de pequeno ou grande porte, você tem que ter respeito, né? E eu já disse também aqui isso, e gosto sempre de frisar, e vou sempre frisar, que você consegue avaliar a grandeza de uma sociedade, né? A sua formação elevada pela maneira como trata os animais. Isso. Né? E eu te falei já, você não tinha, quando eu falei com você não tinha estado em Londres, né? Não, eu continuo sem conhecer Londres. Não foi, não? Não. Só que você fez uma viagem agora, bacana. Fiz, mas continuo sem conhecer Londres. Mas você vai ter que ir lá, e você, quando for, você vai nessa praça. Existe uma praça em Londres. É no Hyde Park? Exatamente. Ao lado do Hyde Park tem uma praça que é dedicada aos animais. Ali, especificamente, aos animais que morreram na guerra, na Segunda Grande Guerra. E está dizendo assim, eles não tiveram a menor chance. Quer dizer, você vê, tanto você vê em Roma, como na França, em Paris, você vê em Londres, as pessoas saem com os animais na rua, aquilo ali é uma coisa normal. Isso. Com a coleirinha, sai normal. Inclusive restaurantes. Na Itália, eles entram em restaurantes com os animais, né? Deixam ali perto, não incomoda ninguém, todos gostam. Ali em Paris, uma noite, uma das vezes que eu estive lá, à noite eu fui a um restaurante e tinha um cão, um cachorro, que é o lobo, que é todo branco. Eu não sei como é o nome daquela raça. O Akita? Não, ele é lobo, mas ele é todo branquinho. É Marinello, Maranello, eu não sei o nome, é um tipo de lobo. Bom, quem cria esse cão aqui é o Josemir, nosso colega Josemir. Ah, é? Que é juiz, ele cria. Não sei qual é essa ele é um cachorro-lobo, mas ele é todo branquinho. Parece todo branquinho. E estava lá um grupo, numa mesa, jovens e tal, e o cachorrinho estava lá, o cachorro estava lá. Eu me aproximei, né, perguntei se eu podia, se ele era bravo e tal, me aproximei, peguei nele e tal. Então isso é uma coisa normal. Não, bem normal. Agora aqui lá você encontra. Eu acho que o indivíduo que bate no animal, ele precisa de um acompanhamento psicológico. Né? Os que maltratam os animais, sim, com certeza, precisam de toda uma orientação, uma conscientização em relação ao que a lei prevê, porque, basicamente, todo o problema é por conta da impunidade, é por conta da pena, que é um crime de menor potencial ofensivo e, portanto, as pessoas, não, isso aí não vai dar em nada. Na verdade, dá. Nós temos hoje que trabalhar em conjunto, a OAB sempre trabalhou em conjunto com a polícia e com o Ministério Público, né? Só que esse trabalho precisa que cada um exerça efetivamente a sua competência. A OAB pode notificar, chamar para uma audiência, até fazer um termo de ajustamento de conduta entre o agressor e a OAB. Mas é preciso que todos os entes participem realmente disso. Rosa, mas há uma legislação específica, inclusive, que tem sanção, né? É a legislação ambiental. Ambiental. Ela sanciona, tem pena para o maltrato animal? Tem pena. De 3 meses a 1 ano. E essa pena pode ser aumentada até de 1/6 a 1/3, a depender do resultado. Se ocasionar óbito, por exemplo, a pena é aumentada. E existe agora um caso gravíssimo aqui em Maceió, que é o caso de envenenamento de gatos, que eles fizeram uma analogia em relação ao homicídio, o gaticídio. Já morreram mais de 60 animais no jardim tropical que fica na cidade universitária. Já seguiu a notificação da OAB para a síndica, para que ela compareça à OAB, porque efetivamente existe mecanismo para que aquilo ali seja tratado dentro daquela comunidade. Inclusive com a participação da OAB, com alguma palestra, porque eles estão matando os gatos do condomínio, envenenando aqueles animais. Aparecem gatos assim, 2 numa rua, 3 em outra, por conta do envenenamento. E as pessoas levando essa questão muito na banalidade e fazendo até chacota em relação a esse caso. E uma das pessoas que denunciou, que foi do Grupo Resgatei, que fez a denúncia, trabalho muito com o Grupo Resgatei, que é um grupo diligente demais em relação à proteção animal e aos maus tratos ocorridos. Eles
realmente denunciam bastante. E mandaram prints de conversas de moradores, que tudo leva a crer que aqueles moradores participaram. Então, isso já foi reunido numa espécie de dossiê, né, do documento realmente que nós temos sobre isso, e vai ser encaminhado à polícia. Mas a notificação já seguiu para a síndica para que ela participe de uma audiência conosco, junto com algumas pessoas também daquela localidade, para ver se nós conseguimos resolver. Mas, assim, independente do resultado da OAB, essa queixa seguirá para a polícia, porque já houve morte de mais de 60. Ou seja, se isso realmente for caracterizado, colocando a autoria para uma daquelas pessoas ali, com toda certeza vai haver prisão, porque a pena vai aumentar. Foram 60 animais, doutor Jerônimo. Se isso passa pela polícia e vai para o judiciário, com toda certeza aquilo ali vai resultar em prisão. É inadmissível. Aliás, eu estou sendo aqui, vou ser muito franco, muito sincero. Quem quer que participe desse tipo de procedimento, eu já abro mão da amizade. Eu não quero... É verdade. Não, eu também não quero mas não quero mesmo, não. Alguma. Eu não quero, não. Aliás, sabe que eu sou uma pessoa bem humorada. Um indivíduo que participa disso, ele já está dispensado de pegar na alça do meu caixão. Quando vier, não pegue não. Pode deixar isso aí. Eu não quero. Porque deve ser uma deformação moral. São pessoas que não somam. Deve ser uma deformação de caráter que eu não consigo entender. Porque é outros mecanismos. Você quer afastar o gato, você pode notificar, você pode noticiar isso, e você vai criar uma situação para afastar os gatos. O tutor do animal, ele se responsabiliza, porque você pode ter os animais que você bem entender na sua casa, desde que isso não crie qualquer tipo de zoonose para as pessoas, um risco para as pessoas, e que você tome conta efetivamente do animal, com cuidados veterinários, num ambiente salubre, com tudo que aquele animal precisa, né? Dentro da sua residência, para que você tenha o direito de exercer o seu direito de propriedade com os animais que você queira e possa criar, não afetando terceiros. Então, se isso funciona dessa forma, não vai existir problema para outras pessoas. Perfeito. Rosana, e projetos? Você está se reunindo com a sua equipe, tem algum projeto novo para ser dinamizado? O projeto novo é a campanha contra o abandono, terminando essa do Natal Sem Fome 2, iniciando já com a campanha contra o abandono e da Blitz itinerante que nós vamos fazer com cada membro da comissão se revezando para atender no local os casos de maus-tratos, já notificar também imediatamente. Fazendo essa divisão por bairro, nós vamos conseguir uma maior eficácia e cobertura desses casos de maus-tratos que nós conseguimos fazer em 2016. Então, nós retomamos, na verdade, ao plano originário. E tem alguma clínica veterinária que está engajada também nesse... Eu sei que eles precisam a contrapartida remuneratória, eu sei disso, não precisa ninguém me dizer, mas como é que estão essas clínicas? A faculdade de veterinária, como é que está o engajamento dela? Nós não temos uma parceria ainda formada com a faculdade de veterinária. Não temos, mas eu vou entrar em contato com eles para que eles possam nos dizer qual tipo de parceria que poderia ser feito para que eles possam nos ajudar. Mas nós, inclusive, recebemos uma denúncia em relação à faculdade de veterinária. Então, é uma coisa que nós precisamos primeiro apurar o que está acontecendo para saber se a faculdade realmente vem agindo dentro do segmento de bem-estar animal. Também se vem afrontando o bem-estar animal, também não interessa essa parceria. É verdade. Porque, por exemplo, você fazer um exame no animal, fazer uma aula prática, que eu já, inclusive, me inteirei com alguns veterinários, que não existia essa possibilidade de fazer uma interação num animal sem qualquer tipo de sedação. Pelo amor de Deus. E nós recebemos essa denúncia, que um animal foi submetido, um cavalo de nome Pirata, que foi recolhido das ruas e está na Faculdade de Medicina Veterinária, e disseram, né, pela denúncia, que esse animal era submetido semanalmente ou quinzenalmente a aulas práticas em que era inserido sonda nasogástrica no animal, para chegar até o estômago do animal, numa aula prática de tratamento de cólica, que o animal se debatia, sentia muitas dores, que era um aluno a segurar numa orelha do animal, outros na outra orelha, outro no rabo, contorcendo o animal sentindo muitas dores. Agora, eu preciso checar. Eu gosto muito de, quando a pessoa traz uma informação, eu pergunto qual é a fonte. Isso. A fonte, na verdade, é uma aluna. Entendeu? E ela também tem que se comprometer. Se ela quer participar disso,
Eu vejo isso com muito cuidado, sabe, Rosana? Eu Não, eu lógico. quero ser injusto, mas Lógico. essas coisas a gente tem que ver com muito cuidado mesmo, para não sermos injustos. A fonte é uma aluna da faculdade e que ficou de testemunhar sobre o caso, né? Sobre tudo que estava acontecendo lá. Eu já entrei em contato com alguns veterinários que disseram que essa prática não era algo que realmente eles esperassem, mas que desconheciam a prática. Mas a aluna disse que testemunharia em relação a isso, a essa faculdade de veterinária. Rosana, você... Eu acho que foi, me ajuda, acho que foi em 2016. Acho que foi 16 que você fez aquele movimento lá na OAB, que veio aquele deputado. Foi o Ricardo Trípoli. Trípoli. É. Ele veio e tal. Que ano foi aquilo? 2016. Você vai repetir a dose agora em 2018? Você pretende repetir? Em 2018, foi bacana aquele encontro. Nós pretendemos sim. O Trípoli, inclusive, vai participar da campanha contra o abandono. Certo, uma mensagem. Ele vai fazer o vídeo da campanha contra o abandono, certo. Porque ele é uma referência política, claro, sem dúvida, no bem-estar animal e ambiental. Sem dúvida. Então, ele vai também participar dessa campanha. E nós pretendemos, sim, fazer um outro evento do tipo, provavelmente no mês de outubro, mas é ainda um projeto em andamento. Nós temos muito mais foco agora na questão dos maus tratos, resolvendo certo. Isso em loco. Certo. E a nossa presidente, eu vou trazê-la aqui, estou entrando em contato, é até difícil você encontrar a presidente. A presidente viaja muito. É muito ocupada. Inclusive com o Paulo, né? É. Mas eu estou acertando com ela para ela vir aqui bater um papo conosco. Como é que está a presidente nesse projeto todo? Ela se engaja também? Sim, se engajou. Eu falei para ela sobre os projetos que nós tínhamos. Ela disse, você tem carta branca, pode fazer o projeto, depois você nos apresenta, mas se é em relação a esse caso de abandono e do Natal Sem Fome, tudo bem, tá tudo certo. A Adriana continua com você lá? Continua. A Adriana é, assim, o braço direito. A Adriana, a Isabela Torres também tem sido uma grata surpresa, a Isabela. Muito atuante e ela é, assim, ela age muito pela emoção, né? Nós... Certo. É claro, todo mundo, todos os membros... Rosana, quando se trata de maltratar animal, eu também vou muito pela emoção. É verdade. Todos nós somos, né? Mas existe aí... há que se encontrar o equilíbrio, né? Para que um dos membros não perca a razão no momento desse em que é vislumbrado os maus tratos. Então, Isabela tem trabalhado bastante na comissão e a Adriana são as pessoas, assim, praticamente... Os meus braços, né? Certo. Na comissão. Elas têm sido bastante atuantes e uma surpresa muito, muito boa trabalhar com elas duas. A Adriana pela continuidade, pela parceria de sempre. O pessoal da comissão, idem, né? Sobre o apoio e o engajamento, mas eu devo dizer que Adriana e Isabela realmente são as pessoas que mais têm feito a diferença dentro da comissão. Nesse tipo de trabalho, se não houver um desprendimento, uma vocação, se não houver realmente um direcionamento espontâneo, é muito difícil levar adiante, né? Porque assim, você entra porque você gosta do tema, porque você se identifica e porque você está propensa a trabalhar por aquele tema. E elas são do mesmo tipo que eu, elas agem do mesmo jeito, da mesma maneira que eu. Então, por isso, nós nos damos tão bem em relação a isso. Mas e a grande saída, você já falou, mas a grande saída é a castração, Castração. Né? Não tem muito segredo. É claro que os animais precisam de medicamentos, de toda uma campanha feita em relação à adoção responsável, da conscientização em relação aos maus tratos, como, a exemplo, os carroceiros. Mas o problema vem a ser resolvido, principalmente de animais de pequeno porte, né, cães, gatos, com a castração. Não tem outra coisa a ser feita. É o investimento no controle populacional através da castração. E o NEAFA é o nosso maior parceiro da OAB e também da proteção independente, que trabalha de modo independente. Rosana, a questão que eu queria trazer aqui agora, a questão dos animais, máxime cachorros e gatos, nos condomínios. Como é que está a jurisprudência? Como é que estão os nossos tribunais? É pacífico. Dentro do condomínio, o tutor pode criar o seu animal, desde que atendidas as regras do condomínio. Por exemplo, dentro do seu apartamento, você pode criar o seu animal. Agora, a frequência, a mobilidade em relação à área comum tem que ser respeitada.
mas que você pode ter o seu animal em qualquer que seja o condomínio, sim, pode. Pode, né? Agora, você atende às regras do condomínio. Muito bem. O estatuto condominial. E se o estatuto tiver um comando no sentido de que não é permitido animais, como é que fica? É completamente colocado abaixo. Isso aí não existe. Isso é inconstitucional. Essa proibição não vai valer frente ao Código Civil. É o seu direito à propriedade, o seu direito a ter o animal e na sua casa entrar quem você quer e bem entender. Então, em relação a isso, não é válido. Todos os casos que foram judicializados, efetivamente, foram casos que não tiveram qualquer sucesso. Você tem jurisprudência específica nesse sentido? Temos várias Maravilha, jurisprudências. que bom. Rosana, estamos chegando ao final. O nosso diretor já avisou que estamos chegando ao epílogo, ao fim, mas sempre é muito bom conversar contigo. Você virá aqui mais vezes, eu digo porque você tem essa abordagem da advocacia e tem a abordagem do bem-estar animal. Quero te agradecer, você gentilmente acolheu o nosso convite. Quero agradecer também, Marcela, a sua presença aqui nos nossos estúdios. Muito bom tê-lo aqui. E deixar um tempo para você fazer uma outra manifestação para a sociedade, principalmente com relação à proteção dos animais. Para mim, volto a agradecer a oportunidade de vir aqui falar sobre os problemas da advocacia. Não quero colocar qualquer tipo de desesperança aos novos advogados, né, que foram inseridos há pouco tempo no mercado de trabalho. Inclusive, a OAB tem até uma comissão para recebimento desses advogados, para dar todo o suporte. E desejo a todos muita sorte, né, afinco na profissão, dedicação extrema, porque sem essa dedicação realmente ninguém consegue sucesso em parte alguma, não só na advocacia, mas em qualquer ramo. E quero deixar aqui o meu recado também para as pessoas que trabalham junto com a comissão, a sociedade protetora dos animais, aquela sociedade que visa um meio ambiente saudável para todos, que trabalhem junto conosco, utilizem o nosso canal de denúncia, no nosso e-mail da comissão, para que nós, juntos, comissão, sociedade, polícia, Ministério Público e Judiciário, nós possamos trabalhar em conjunto para modificar essa realidade de maus-tratos que nós vemos ultimamente. E pedir que seja apurado com mais afinco as denúncias relativas, principalmente, a esse caso de envenenamento no Jardim Tropical, que tem sido um dos nossos grandes problemas, mas que nós realmente esperamos resolver isso junto com a população e também com o resultado disso na polícia. Porque não é um caso que vai ser esquecido, é um caso que nós estamos diligentes, estamos de olho em relação a tudo que está acontecendo. Então, peço que trabalhem junto conosco e agradeço pela oportunidade de falar em nome da OAB aqui. Muito obrigada. Rosana, muito obrigado. Digo eu, em nome meu próprio e da minha equipe, viu? Sucesso para você, seja muito feliz nos seus empreendimentos aí e conte sempre comigo. Muito obrigada. Meus caríssimos telespectadores, muito obrigado, sempre agradecendo a honrosa audiência dos senhores e das senhoras. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.